Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de novembro de 2022. São 8 horas da manhã e a oposição a Lula já encolhe no Congresso antes mesmo dele tomar posse. É verdade, Lula faz um milagre atrás do outro. 6 dias após ser eleito presidente, Luiz Inácio Lula da Silva encontra hoje um cenário bem diferente daquele previsto por líderes da Câmara e do Senado, embora o resultado das urnas indique que o Congresso terá maioria conservadora. O pragmatismo da política dá sinais de que cargos e verbas do orçamento atuarão como imã para Lula atrair aliados. Antes mesmo, partidos do Centrão, que compõem a base do presidente Jair Bolsonaro, têm mostrado disposição de diálogo com o novo governo. Dirigentes de igrejas evangélicas que difundiram boatos sobre fechamento de templos em caso de vitória do petista também prometem agora orar por ele. Deus tocou no coração da bancada evangélica mais rapidamente que no do Centrão, ironizou o deputado Fausto Pinato do PP de São Paulo, um dos integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, ao comentar declarações do bispo Edir Macedo e do deputado Cezinha Madureira, que acenaram para Lula. No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse dispensar o perdão de Macedo, fundador da Igreja Universal. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso, escreveu nesta sexta-feira 4 a deputada. Após a crítica, Macedo publicou novo vídeo nas redes sociais, no qual afirmou não ser burro para ter alguma coisa contra alguém. Eu não perdoei Lula, não perdoei ninguém, não tenho nada contra Lula, comentou. Veja só que diferença, né? Ao Estadão, o deputado Cezinha, da Assembleia de Deus de Madureira, disse que o interesse em conversar com Lula não significa traição a Bolsonaro. É óbvio que nenhuma pauta aberrante vai passar, como liberação de drogas e aborto, que ele sabe que nunca houve o menor risco, minha amiga, meu amigo, disso acontecer. O banditismo desses pastores é algo que revira o estômago até do mais sereno e frio dos homens. Mas estamos dispostos a trabalhar pautas que ajudem o Brasil, disse o tal pastor, e destacou como deputado que atuou na campanha de Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo. Todas as tratativas no Congresso passam agora não apenas por indicações para a composição do ministério, como pelas eleições para a escolha da cúpula da Câmara e do Senado em fevereiro de 2023. Lula é considerado cabo eleitoral de peso, mesmo que seu apoio não seja explícito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, negocia o respaldo do governo para ser reconduzido ao cargo, com a manutenção do orçamento secreto. Em troca, promete facilitar a vida de Lula em votações de interesse do Planalto. Na lista está uma proposta de emenda à Constituição que dá ao governo licença necessária para gastar e tirar do papel despesas que não cabem no orçamento, como o aumento do Auxílio Brasil, a ser rebatizado de Bolsa Família, de R$ 600. No Senado, é provável que o PT apoie o projeto de reeleição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Logo após as eleições, Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, enviaram emissários para conversar com Lira, como o deputado Nery Geller. Na conversa com Lira, o deputado que comandou o Ministério da Agricultura sob Dilma e não foi reeleito, sondou a possibilidade de parceria com o novo governo. A ala do PP defende a criação de um ministério para a equipe de Lula.
O presidente eleito vai se reunir com Lira na próxima terça-feira em Brasília. Queremos discutir as prioridades do novo governo no Congresso. As portas do diálogo estão escancaradas, disse o deputado José Guimarães, um dos coordenadores da campanha de Lula. Para o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, presidente interino do PP, uma definição sobre o apoio ou não a Lula só ocorrerá após a ressaca eleitoral. Ele observou, no entanto, que o principal interesse do partido é o apoio à recondução de Lira ao comando da Câmara. Temos orçamento para votar, que acredito seja algo importante para o governo que vai se iniciar a partir de janeiro, disse Cajado. Essas conversas têm de ocorrer de forma natural, pensando no país. Na primeira reunião da equipe de transição, nesta quinta-feira, dia 3, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou gravata vermelha, a cor do PT. A gravata vermelha combina com qualquer roupa, disse ele. Constatou o deputado Rui Falcão em tom de brincadeira. Guimarães, rindo, diz que a força das urnas está falando mais alto, mesmo no vestuário. Até o PL de Bolsonaro abriga parlamentares que buscam diálogo com Lula, embora a sigla tenha feito a maior bancada da Câmara com 99 deputados. E bolsonaristas graúdos se recolhem e ficam perdidos após a derrota. É isso mesmo, você evite de rir, mas se quiser rir, ria bastante. E políticos e líderes evangélicos começam a soltar a mão de bolsonaristas e militância fiel se divide entre melancolia e contestação das urnas. Vamos combinar, é bem engraçado, né? Digerir a derrota nas urnas está sendo desafiador para a militância ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Uma semana após o fim da eleição, os bolsonaristas ainda sofrem para encontrar o tom da reação e já veem antigos aliados acenando e piscando para o lado vencedor. A sensação de assombro é agravada pelo silêncio dos líderes que mobilizaram multidões nos últimos anos. O presidente Bolsonaro, que baseou sua ascensão ao poder federal em ser um fenômeno da comunicação política, deu apenas 2 declarações públicas desde 30 de outubro e está recluso. Na mesma situação estão bolsonaristas graúdos como seus filhos e ministros. A falta de vozes de liderança deixa perdida até a base mais fiel de Bolsonaro. Seus seguidores mais radicalizados iniciaram uma reação de não aceitação do resultado das urnas ainda no domingo da eleição, fazendo bloqueios de rodovias que se espalham rapidamente pelo país inteiro nos dias seguintes. A tática, apesar de ter sido estimulada por algumas lideranças, acabou sendo condenada pelo próprio presidente, que pedia a liberação das vias, apesar de ter dito que as mobilizações em frente a quartéis que pedem um golpe militar seriam legítimas. Mesmo essas mobilizações, porém, vivem uma constante crise de identidade por falta de líderes claros e confusão nas pautas. Minha amiga, meu amigo, assim como o Lula está conseguindo resolver problemas no Congresso antes mesmo de assumir, por exemplo, a oposição a ele, como diz a matéria anterior, já diminuiu drasticamente. O Lula já tem praticamente maioria no Congresso apenas por ter sido eleito. E agora os bolsonaristas estão perdidinhos, porque as lideranças bolsonaristas estão abandonando o Bolsonaro e pulando no barco do Lula. Então, na verdade, o futuro dessa gente aqui é ficar de boca aberta no meio da rua sem saber para que lado ir. E ao olhar-se no espelho, o Bolsonaro se arrepia porque ele enxerga Jeanine Áñez. Como disse o Bolsonaro um tempo atrás, você sabe quem é Jeanine Áñez? Jeanine Áñez é a presidente golpista da Bolívia, que hoje está no Chilindró, está vendo o sol nascer quadrado todo dia. Se nada lhe acontecer, seus sucessores estarão autorizados a fazer coisas piores. Por isso, Bolsonaro vai ter que ser responsabilizado. O fantasma que assombra Bolsonaro desde que ele foi derrotado no último domingo atende pelo nome de Jeanine Áñez Chávez, uma advogada boliviana de 55 anos que governou seu país entre 12 de novembro de 2019 e 8 de novembro de 2020. Ela ficou 1 ano no cargo
e depois foi derrubada num contragolpe que repôs o grupo político de Evo Morales no poder, e ela está presa. Quando Morales, o então presidente, foi forçado pelos militares a renunciar e deixar o país, Janine, na condição de vice-presidente do Senado e na ausência do presidente e do primeiro vice, autoproclamou-se presidente interina da Bolívia. E o mais engraçado é que o Bolsonaro, ele recrimina a prisão de alguém que assumiu a presidência da República sem ter recebido um voto após derrubar o presidente que tinha votos, né? E o Bolsonaro achava isso normalíssimo e criticava a prisão dela e diz que tinha medo de sofrer o mesmo que ela. E ele tem, convenhamos, boas razões para isso. A ascensão da Janine Áñez ao cargo foi legitimada pelo Tribunal Constitucional Plurinacional, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal. Um ano depois, ela tentou se reeleger, mas perdeu. Acusada de golpista, detida por 15 meses, foi condenada a 10 anos de prisão. E lá na Bolívia, para quem conhece, quem pega uma pena de prisão dessa por crime político, fica na prisão. E o Lula refaz o pacto federativo e já articula com governadores eleitos. Para simplificar aqui para você, o fato é o seguinte: o Bolsonaro ele rompeu o pacto federativo, rompeu o que significa o pacto federativo, que é basicamente uma relação civilizada do governo central com os governos estaduais. O Brasil está como está também por conta disso, porque quem opera saúde, educação, segurança, transporte, são os governos estaduais e municipais. Quando Bolsonaro hostiliza os governadores que não rezam pela cartilha dele, o que é que ele faz? Ele faz o país afundar, como fez o Bolsonaro. E por pressão de aliados de Lula, a medida provisória vira alternativa à PEC da transição. Vamos explicar isso de uma forma mais tranquila para você entender. A questão é a seguinte: aqui você vê a equipe da transição, não é? E com a Gleisi Hoffmann à frente, e o que acontece é o seguinte: a medida provisória vai ser usada em lugar da mudança da Constituição brasileira para permitir o auxílio de R$600. Na verdade, o Bolsonaro mandou para o Congresso o orçamento de 2023 com um Auxílio Brasil de 400 em vez de 600, porque na verdade os 600 ele deu só durante o período eleitoral, na cara dura, não é? E não deu certo. Mas agora o Lula iria ter que mudar a Constituição para aumentar de 400 para 600. Porém, minha amiga, meu amigo, tudo está sendo facilitado por Lula. Apoiadores do Lula rejeitam a ideia de uma emenda à Constituição e defendem medida provisória para pagar Auxílio Brasil e reajuste de salário mínimo. Qual é a vantagem disso? Em vez de precisar de 2/3 aí do Congresso para aprovar uma mudança na Constituição e furar o teto de gastos, o Lula pode enviar uma medida provisória para o Congresso, só decisão dele, e aí o Congresso vai ter que votar, mas por maioria simples. Então fica muito mais fácil. E Eduardo Bolsonaro não quer que o pai reconheça a derrota e defendeu reunião dele com Steve Bannon, que armou o golpe de Estado nos Estados Unidos e que fracassou também. Não é? O Eduardo Bolsonaro quer vender um modelo de golpismo para o pai, que já está preocupado não com voltar ao poder, mas em ficar fora da cadeia. E o Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal informar a quantidade de agentes mobilizados nas eleições. Na verdade, o Alexandre de Moraes está pegando pesado com a PRF. São várias investigações que ele está abrindo para punir aquelas pessoas que coordenam a Polícia Rodoviária Federal e que colocaram a instituição como linha auxiliar de Bolsonaro, inclusive para atrapalhar a eleição,
impedir eleitores de Lula de votarem e depois fazer tudo o que você viu nas horas seguintes, ficar apoiando e até ajudando golpistas a interromperem estradas, etc. Isso é preciso que seja feito. Punir Bolsonaro, punir esses policiais rodoviários federais é importante, porque senão isso vai piorar cada vez mais. Daqui 6 meses nós vamos ter outro problema desse para tentar talvez derrubar o Lula. E a PF vai reforçar a segurança no Centro Cultural do Banco do Brasil de Brasília para a transição Bolsonaro-Lula. Como nós temos visto, os bolsonaristas estão ensandecidos, cometendo atos de violência. Ontem, no Rio Grande do Sul, eles atacaram uma festa de aniversário de crianças. Crianças apavoradas e eles quebrando a festa das crianças. E sob Lula, o centro político tem um desafio de sobreviver ao bolsonarismo. Na verdade, o centro político, ele engloba mídia, engloba parlamentares, não é? E engloba empresariado, tudo mais. Mas que são os políticos de centro, chamado centro, que na verdade é centro-direita. E agora, essa centro-direita, que tentou ser a terceira via, praticamente está morta e sem Lula vai morrer. E o Lula está salvando aqueles que rejeitaram apoiá-lo até a 1/10 hora, né? E a nova crise entre Jair Renan Bolsonaro, 04, e seu ex-assessor e empresários. Essa é muito engraçada, viu, gente? Esse mancebo aqui, o filho playboy de Bolsonaro, filho 4, não é, que faz tráfico de influência à luz do dia, está sendo abandonado pelos empresários que estavam pagando suas contas, lhe dando dinheiro só por ele ser filho de Bolsonaro. Agora, ser filho de Bolsonaro não adianta mais nada para ele, porque o Bolsonaro não é nada. Ou melhor, o Bolsonaro é candidatíssimo a se tornar presidente da Papuda. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.